so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. Bom, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos todos a mais um episódio do nosso PodChair. Hoje a gente tem uma convidada maravilhosa, né, especial, que é a nossa mentora, a nossa inspiradora, né, desse novo desafio aí de estar trazendo essa modalidade maravilhosa que despertou grandes coisas em nós e nos transformou, né, Cris? É isso mesmo. Para mim é muito importante. Eu estou um pouquinho emocionada porque eu acho que talvez a Letícia saiba o que é chegar até aqui, né? Para mim também, porque ela conhece um pouco da minha história. Então não é fácil, mas é possível. A gente está aqui e a gente já quer agradecer você por tudo, porque se não fosse você, a gente não tinha como chegar até aqui, né? E poderíamos até conhecer o Chair Dance, mas da forma que a gente conhece, né? E da forma que a gente quer expandir, né? Que isso precisa ser colocado para fora, né? Para mais mulheres. Então, eu queria já te agradecer muito, muito, muito por tudo que você já me ouviu, né? Por cada passo que eu dei e falava para você, não tô bem. E aí você estava ali comigo, sabe? Então, realmente é muito gratificante poder ter uma pessoa assim com a gente, dando esse suporte, né? E uma pessoa tão grande no sentido de tudo, assim, de como pessoa, de como profissional, sabe? É muito difícil a gente ver uma profissional que acolhe, ainda mais quando é uma pessoa que realmente transformou muitas coisas. É difícil a gente ver profissionais assim, que acolhe os outros, que fica feliz com a vitória dos outros, né? Então, eu queria te agradecer. A nossa maravilhosa Letícia Teles. E para quem não conhece a gente, eu sou a Cris, né? Sou instrutora de Chair Dance, né? A Letícia é nossa mentora, né? Que está aqui com a gente, que transformou as nossas vidas. E a gente vai conversar aqui um pouquinho com ela. E eu minha sou amiga a Dani. Acredito que eu não tinha falado no primeiro, mas eu tenho 39 anos. Estou em formação com a Lê. E para mim ela é muito especial, ela sabe também disso, que muitas vezes no desespero, né, eu corro para ela, às vezes eu acho que eu encho muito o saquinho dela, mas então, mas ela é maravilhosa mesmo e hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecê-la mais, né? E principalmente essa modalidade que tanto a gente tá tentando enxertar isso em vocês, que é o Chair Dance. E a gente vai bater esse papo aí bem legal. Espero que todos vocês curtam bastante e aproveitem bastante também, né? E o que é o Chair Dance, Letícia Teles? Oi, Primeiro do cheguei. Chair Dance. Antes da gente saber o que é o Chair Dance, quem é a Letícia Teles, para quem não conhece ainda? Também. Vamos lá, então. Vocês me agradeceram e eu tô aqui no segundo episódio do PodChair. Tô muito feliz, muito honrada de estar aqui a convite de vocês. Muito feliz com esse projeto, porque desde quando eu resolvi criar uma capacitação para capacitar instrutoras de Chair Dance, o meu objetivo era ter mais braços. E vocês fazem parte dos meus braços para atender as mulheres que eu não consigo atender. Então, eu tenho que agradecer a vocês pela confiança que vocês tiveram no meu trabalho, pela entrega que vocês tiveram dentro de todo o processo. Como a Cris falou, não é um processo fácil, mas é possível. Toda vez que a gente fala em transformar, para se transformar, você precisa passar por algo que você não quer passar. E só passando por isso que a gente consegue se tornar melhor. Então, vocês confiarem no que eu propus para vocês e vocês se entregarem é muito especial. Vocês não têm noção do quanto eu sou grata por cada uma das instrutoras que eu formo e que termina, que não desiste no meio do caminho.
que vê outras possibilidades. Então, vocês estão vendo outras possibilidades. Criaram um canal onde a gente vai poder falar sobre não só a modalidade de dança, que eu vou falar um pouquinho o que significa, mas sobre como ele pode e transforma e liberta e faz com que a gente se torne melhores, não só para dançar, mas como pessoas, né? Então eu tenho que agradecer vocês também por estar aqui no segundo episódio do Podchair. Então, para quem não me conhece, e tem muita gente que não me conhece, por mais que quem for depois ver meu Instagram, eu tenho mais de 50 mil seguidores, tem muita gente que não faz ideia quem eu seja, e tá tudo bem, é mais pessoas que eu posso atingir depois, né? Eu me chamo Letícia Teles, sou gaúcha, mas escolhi morar em Santa Catarina, que é um lugar que me deu uma tranquilidade melhor, até para poder atender assim, ó, no online, coisas que eu não pensava um tempo atrás e hoje em dia eu tenho essa possibilidade. Que bom que temos essa possibilidade de agregarmos conhecimentos também no formato online. Eu sou formada em Educação Física, bacharel em Educação Física. Vou resumir o currículo, né? Tenho dentro da minha formação de dança, tenho inúmeras vertentes de dança, que ao longo do nosso papo eu vou falando sobre elas. E dentro dessa vertente, me encontrei como profissional e como mulher na modalidade do chair dance, né? Então, hoje eu sou especialista na modalidade de chair dance e acrochair, que são acrobacias com cadeiras. E a Dani perguntou, né, o que é o chair dance? No primeiro episódio, obviamente eu estou acompanhando os episódios, né? As meninas falaram do quanto a modalidade pode transformar a autoestima, o quanto ela pode acolher o objetivo do Podchair, desse acolhimento com as mulheres que estão buscando esse resgate do seu feminino, da sua sensualidade, né, da sua autoestima, e como o chair dance trouxe isso para elas. Mas faltou o que é o chair dance, né? O que significa essa modalidade. Então, assim, pensando no nome da palavra em si, né, literal, chair dance significa dançar com uma cadeira. Quando a gente não conhece a modalidade, coloca lá no Google chair dance, você vai encontrar inúmeras coisas. Mas o que mais chama atenção e o que as pessoas conhecem, quem conhece a modalidade, conhece como a dança da sedução, a dança do Dia dos Namorados, né? Ela vem de uma vertente da sensualidade, assim como o polidense, assim como a dança do ventre. A dança do ventre às vezes vem do sagrado, né? Porque é um ritual, mas o chair dance ele é bem vinculado ao striptease, ele é vinculado a dançar para alguém. Então, ele vem dessa vertente burlesca, onde a gente usa uma cadeira como um elemento de apoio para fazer movimentos de sedução. Ele é conhecido dessa forma. Como dentro do que eu estudei a minha vida inteira de dança, entra balé, jazz, sapateado americano, dança do ventre, danças urbanas, contemporâneo, ritmos de dança de salão, eu descobri que dançar com uma cadeira, só essa parte sensual, era muito pouco. Porque eu tinha dentro dos meus treinamentos outras músicas, outras danças, e que às vezes não eram tão sensuais. Eu queria dançar de tênis, eu queria dançar de pé descalço, eu queria dançar de pijama, eu queria dançar com qualquer música que eu quisesse, mexer meu corpo, como eu dançava aleatoriamente, eu queria botar numa cadeira. Então, a partir daí eu fui testando possibilidades e vendo que era possível dançar com uma cadeira também com outras músicas, com outros tipos de roupa, e não somente com salto alto, com uma lingerie, né? O que a gente encontrava mais de 10 anos atrás, porque eu venho
modalidade há mais de 10 anos. A minha primeira formação foi em 2013. O primeiro contato que eu tive com o chair dance através de uma amiga minha que foi viajar para os Estados Unidos e chegou de viagem de Chile, eu vi lá umas mulheres dançando num show e elas usavam uma cadeira e faziam uns movimentos que parecia jazz e elas faziam uma pose, jogavam cabelo. Você tem tudo para fazer isso. A gente nem sabia que era chair dance, que se chamava chair dance. Não tinha coisas no YouTube. Isso em 2011. Aí em 2013 que eu fui descobrir que existia uma professora que estava dando um curso dessa modalidade. Então, há mais de 10 anos atrás, só se vendia o chair dance para o Dia dos Namorados. Só se encontrava algo voltado para seduzir alguém. E ele vem dessa vertente e tá tudo bem. Porque quando as mulheres buscam resgatar esse feminino, essa sensualidade, elas buscam pela aula de sensualidade. E elas descobrem o chair dance. E aí elas chegam com esse intuito de sensualizar para, dançar para, fazer algo para o namorado, né? Eu comecei assim, não necessariamente para o namorado, mas eu busquei algo voltado à sensualidade, porque das vertentes que eu bebia de artístico, de dança, eu tinha chegado no momento que eu precisava mais. E eu queria ser referência, um diferencial. E na minha cidade, que era interior do Rio Grande do Sul, não existia nem quem trabalhasse com polidense, muito menos com chair dance. E eu queria ser alguém a ser notada, né? Então, a sensualidade, naturalmente, uma mulher que transmite sensualidade, ela é notada. Naquela época, foi por meios contraditórios que hoje em dia eu entendo, respeito, passei por esse processo, assim como muitas de nós passamos. Então, basicamente, a dança com cadeiras, ela vem dessa vertente sensual. A gente usa como elemento de apoio de dança uma cadeira, mas também pode ser um banquinho, pode ser a quina do sofá ou a quina da cama, um divã, qualquer elemento que eu possa sentar, levantar, me apoiar, eu considero chair dance. No resumo de tudo, só para eu não falar das outras perguntas antes de vocês me perguntarem. E quando a gente pensa na cadeira, por que uma cadeira? Boa pergunta. Por que uma cadeira? Até essa semana estava revendo uns vídeos antigos e eu sempre me perguntava por que a cadeira, né? Porque eu passei por... As outras vertentes de dança tinham elementos. Por exemplo, a dança do ventre tinha os véus, né? E eu percebi que na dança do ventre eu explorava a minha sensualidade, mas era muito coreografada e era escondida através do elemento véu. Então, na dança do ventre, eu me escondia com aquele elemento. Não era o que eu estava buscando. Depois, eu fui fazer dança de salão. Fiz metodologia... Fiz formação em ritmos de dança de salão para dar aula de dança de salão. E o elemento que a gente usa na dança de salão é outra pessoa, né? Então, eu me apoiava na outra pessoa e eu brinco que eu me apoiava tanto que eu era ruim de dançar. As pessoas me achavam pesada e eu era pesada. Mas eu era pesada porque eu me apoiava demais, eu dependia daquela pessoa. E eu estava buscando uma dança que eu não dependesse de ninguém. Uma coisa é você dançar com uma outra pessoa na dança de salão tendo um diálogo. O que é o diálogo? É uma troca. Ele me conduz a fazer algo, eu aceito aquele algo e me entrego para aquele algo. Uhum. Só que eu não me entregava. Eu bloqueava. E aí, nesse bloqueio, não era gostoso de dançar nem comigo. E eu também não era gostoso dançar com outra pessoa, porque eu ficava brigando com ela. Não era um diálogo, era uma briga, né? E se a gente for começar a pensar no dia a dia, nas coisas, né, cotidianas, é assim que acontece também. Ou a gente se esconde ou a gente briga porque a gente não se entrega, né? No polidense,
que eu fui também formada em pole dance, comecei lá em 2011, 2012, me formei em pole dance. E a minha professora, a minha mestra de pole dance, a Grazi Bruckner, ela sempre falava que eu estuprava a barra. Por quê? Porque eu colocava muita força e eu queria comandar aquilo. Então eu não me sentia completa dos outros elementos que eu tinha. Quando em 2013 a própria Grazi criou um workshop, que na época era uma capacitação com elementos de chair dance, com a cadeira, toda a dificuldade que eu tinha na dança de salão, toda a dificuldade que eu tinha no pole dance de me soltar e improvisar, no chair dance eu não tive. E eu era muito bloqueada. Eu tinha muita vergonha do meu corpo, eu tinha vergonha do que as pessoas iam dizer se eu dançasse mais ousado, se eu fizesse um carão. Eu queria fazer aquele carão, eu queria ser notada. Eu queria que as pessoas olhassem para mim nas apresentações e dissessem: nossa, eu quero essa mulher para mim. Eu queria, faz parte do meu ser desejada. Eu queria, mas eu tinha medo e eu tinha vergonha. Então eu me escondia. No pole eu fazia muita força, muita coisa acrobática. Na dança de salão eu me continha, então eu não me entregava para aquela dança. Na dança do ventre, nessa época eu não dançava mais tão seguido, mas sempre que eu dançava com os véus para me esconder, fazer aquela sensualidade velada. E quando eu descobri a cadeira, eu disse: gente, são muitas possibilidades. E é só uma cadeira. Cadeira eu tenho em casa, posso treinar em casa, né? Então, a cadeira, o elemento cadeira, que depois se tornou um puff, se tornou um banquinho, se tornou o próprio cantinho da cama, eu podia treinar todos aqueles elementos que eu tinha aprendido naquelas 2 horas de aula. E tentar outros. Sim. E eu botava qualquer música. Eu fechava na minha salinha lá que eu dava aula de pole dance e botava muitas músicas aleatórias e ficava dançando sem pensar. E nesse momento eu comecei a me olhar no espelho, porque antes eu tinha vergonha de olhar no espelho. E aí a cadeira foi essa ponte, digamos assim, para eu aprender a me olhar no espelho de uma forma mais amorosa, com menos julgamento. Porque eu jogava um cabelo sentada, a posição que eu fazia com que eu disse: meu Deus, é essa mulher que eu quero ver. É assim que eu quero ser vista, sabe? Então a cadeira foi essa ponte, digamos assim, para eu começar a me descobrir a minha sensualidade, aonde que vinha, onde é que eu podia chegar. Porque tem isso também, né? A gente busca aulas de sensualidade, eu busco pole dance, eu busco dança do ventre, eu busco o próprio chair dance para descobrir o meu poder. E às vezes a gente para no meio do caminho por medo de aonde eu posso chegar com esse poder. Será que eu dou conta? Sabe? E o que eu acho interessante é que quando eu estava fazendo, né, eu percebia que eu podia mais. E essa questão do espelho é muito importante, que é onde você realmente consegue ver. E não é com os olhos dos outros, é com o seu. Porque enquanto a gente não se olha, a gente ainda vai achar que o que o outro está falando da gente é verdade. Né? Então, para mim, esse ponto do chair dance é muito importante, porque eu não gostava de me olhar, não gostava da minha voz. Então, quando eu cheguei nisso, eu falei: eu vou ter que olhar aí, eu vou ter que ver aí, né? E realmente a gente acaba tendo que ver outras questões. Acho que a mudança tá toda aí. Olhar para você conseguir ver o que você precisa fazer. Não só na cadeira, mas às vezes muito mais fora do que dentro. Né? E aí você consegue se jogar ali, né? Então, acho que essa questão é muito importante de se olhar. Acho que para mim, foi o principal ali. E o principal de tudo também é quando a gente olha no espelho, se enxerga, né? A gente vê o nosso julgamento, né? E quando a gente começa a entender isso, automaticamente a gente bloqueia o julgamento do outro. Porque a gente se enxergou, a gente começou a realmente se aceitar, se permitir. Então, aquilo que o outro vai falar, vai pensar, vai, sei lá, qualquer coisa assim que não nos agrade, tá tudo bem. Porque a gente não vai aceitar mais, né? A gente vai respeitar, mas não vai aceitar.
porque a gente mesmo começou a se aceitar naquele momento que a gente começou a se enxergar, né? E quando a É, gente... Pode é, falar. é um se enxergar no sentido de a gente olha no espelho no dia a dia, mas a gente olha, eu tô com uma ruga aqui, eu tô com uma gordurinha ali. E quando você pega aquela cadeira e você dança sem pensar e joga aquela. Tô dando o exemplo da jogada de cabelo porque ele é mais impositivo, né? Mas faz aquele momento de olhar para dentro, tu tá olhando para o que você pode fazer. E aí, naquele momento, você não vai olhar a ruga, você não vai olhar o que você não gosta, você vai olhar o que você gosta. E a partir dali eu fui descobrindo, nossa, se eu for fazer uma foto assim, nossa, eu amo esse ângulo do meu corpo. Nunca tinha olhado para esse ângulo do meu corpo. Então, automaticamente, o meu autocuidado vem atrelado à minha autoestima estar melhorada, né? O fato de eu ter aquele tempo para eu treinar comigo mesma, músicas que mexiam comigo e me olhar no espelho com esse amor, sem julgamento, porque realmente é a gente com a gente mesmo, fez com que eu me amasse mais. E o me amar mais fez, nossa, eu posso tudo que eu quiser. Eu não dependo de ninguém, né? Eu posso aceitar que a pessoa também me ame do jeito que ela fala que é. Não é porque eu tô sendo o personagem, né? Então, isso fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje, ter as escolhas que eu tenho hoje, né? Vai fortalecendo a gente para saber o que a gente quer, né? Inclusive, a Letícia fez uma imersão, né? Que a gente, acho que para mim foi uma segunda oportunidade de ver mais ainda, né? Porque às vezes a gente acha que já viu, não, mas sempre tem mais um pouquinho para ser visto, né? Então a gente queria falar um pouquinho disso, né? Porque o tema é muito legal, né? O corpo dança, a alma liberta, né? E quando a gente foi fazer, inclusive a gente se conheceu lá, né? Se não fosse esse evento, talvez a gente nunca teria se conhecido. Então, quando a gente foi para lá, eu mesmo não sabia o que esperar. Mas eu queria saber de você, o que você esperava com a imersão? O que você queria? Qual resultado você alcançou, você não alcançou? A imersão, eu quase desisti, né, de fazer a imersão. Lá no evento eu comentei isso com vocês, que se não fosse a Tharita, que é outra instrutora que foi certificada por mim, que hoje é gestora dos meus eventos maiores, e a Grazi, própria Grazi Brugner, que cedeu espaço e estava lá, que continua sendo minha mentora há mais de 10 anos, eu teria desistido. Por quê? O que acontece? Quando eu pensei em fazer esse encontro presencial, eu queria trazer tudo que eu acredito que dá base para a metodologia que eu trabalho. Então, para as pessoas entenderem, dentro da formação que as meninas fazem para se tornarem instrutoras, elas precisam primeiro sentir e ser. Então, quando a gente fala que elas têm que fazer os exercícios para autocuidado, para autoconhecimento, para depois poder ensinar, é porque eu quero que elas tenham propriedade naquilo que elas vão ensinar. Eu não acredito em nada que eu vá ensinar que eu não tenha sentido. Então, tudo que eu passo dentro de qualquer um dos meus cursos, das minhas aulas, é algo que eu, Letícia, passei e senti. Não é só alguma coisa que eu estudei, me falaram, ou eu li em tal lugar e aquilo eu acho que é verdade porque outra pessoa testou. Eu testei em mim. Então, as instrutoras passam por esse teste, né? O de se olhar, o de se gravar, o de dançar em conjunto com outras pessoas, mas principalmente do sentir. O corpo dança, a alma liberta, essa frase para mim faz muito sentido e ela foi criada na primeira vez que eu dancei para alguém. Então, isso vem atrelado a outras questões e tudo está ligado ao pessoal. Mesmo que a gente trabalhe com algo externo, tem muito a ver com o nosso interno. Então, quando eu danço, independente se é sozinha, se é no palco, se é para o meu marido, se é para as minhas alunas, eu entrego
o que tem de maior dentro de mim, que é o meu ser, a minha alma. Eu vou dançar aquilo que eu estou sentindo. Eu percebi isso na primeira vez que eu fiz um striptease. Eu não pensei em fazer um striptease, eu não criei um cenário, eu não me preparei para aquilo. Eu simplesmente estava num momento de transição com o chair dance, que eu estava dançando muito, descobrindo o poder que eu tinha, tanto pessoal quanto profissional, quanto sexual, porque tá tudo ligado, é uma coisa só. E eu cheguei em casa, eu estava conhecendo uma pessoa e eu botei uma música, fiz uma meia luz e dancei com a roupa que eu tava, de cabelo lavado, recém tinha saído do banho. E quando eu terminei a dança, eu tava despida de roupas e despida de tudo. Eu tava chorando. E a pessoa não entendia, porque quando você faz o striptease, você acha que vai depois, finalmente, né? Você vai pro striptease, você vai para um motel, né? Faz aquela coisa toda. E naquele momento, eu tive a sorte dessa pessoa me acolher. Essa pessoa me abraçou e ele disse: você precisa mostrar isso para outras pessoas, você precisa mostrar isso para suas alunas. Essa é a Letícia verdadeira. E não era a Letícia sedutora que criava um personagem e dançava de fio dental. Era a alma dela. Então, a imersão era para eu conseguir, no presencial, passar todas as dinâmicas que eu acreditei que eu fiz em mim para poder transformar vocês e vocês descobrirem qual era o poder de vocês, né? Então, e é um processo muito difícil não só para vocês, mas para mim, porque a minha energia é sugada naquele momento. E eu estava passando por um processo pessoal muito intenso, porque eu tinha recém descoberto que estava grávida. E o estar grávida, para mim, é um sonho realizado de muitos anos. Vocês que já me acompanham sabem disso. A Cris, que eu tive contato antes, sabe, falamos muitas vezes sobre isso. Eu poder realizar hoje o sonho de ser mãe faz todo o sentido de todo o processo que eu passei até hoje. Dentro da minha... Por que eu quis ser referência? Por que eu quis criar uma metodologia? Por que eu quis ser especialista em algo e criar algo online? Semana passada me caiu essa ficha para eu estar realizando o maior projeto da minha vida, que é ser mãe de Joaquim. Hoje eu tenho liberdade financeira, geográfica, de tempo, porque eu fiz todo esse processo antes para hoje estar esperando meu filho chegar com tranquilidade e continuar podendo trabalhar, e eu sei quem eu sou, porque não é porque eu virei mãe que eu deixei de ser a mulher sedutora que era lá quando eu me redescobri lá e comecei a redescobrir em 2013. Então a imersão era para trazer esse algo de transformar de dentro para fora, que vocês descobrissem que quando o corpo de vocês dançam, a alma de vocês liberta. Mas como que eu ia fazer isso em 3 dias? Trazendo muitas dinâmicas específicas. Então, a gente tinha que ter o bate-papo para eu conhecer vocês, você saber um pouquinho da minha história, porque cada parte das histórias, elas vêm vinculadas a um gatilho que eu faço com que vocês vão soltando essas amarras e vão tendo confiança no que eu vou fazer. Então, o encontro da sexta-feira era justamente para eu resgatar vocês, vocês saberem que naqueles 3 dias vocês precisavam estar presentes ali comigo, senão não ia dar certo o resultado. Então, o meu resultado, como tu perguntou, primeiro foi conseguir ter vocês presentes. Primeira coisa. Segunda coisa, eu não crio expectativas que eu vá ter todas presentes até domingo. Porque muitas nesse meio do processo provavelmente poderiam desistir. E acontece. E aconteceu de não terminarem.
porque elas não estão preparadas para descobrir quem são de verdade. E o quem são de verdade está ligado a eu sou uma mulher segura ou eu sou insegura, mas agora eu estou descobrindo um caminho para me tornar segura. Eu tenho ferramentas para isso, eu tenho uma pessoa que está me conduzindo, mas eu não quero ver ainda, não quero fazer isso. Então, eu tenho que estar muito preparada para o que vai vir de volta, porque vocês me demandam muita energia nesse momento. Eram 10 meninas, 12 meninas que estavam ali tentando se curar. E eu era o caminho de cura. Eu sou a porta que vai fazer com que vocês encontrem esse caminho de cura. Eu ia conduzir todo esse processo. Então, era muito pesado para mim. E eu, no início de uma gestação, achei que talvez eu não estivesse pronta para passar por isso. Por mais que eu tivesse experiência de tantos anos. Eu achei que eu não era merecedora de verdade. Eu achei que eu não estava pronta e não era merecedora de ter esse processo com vocês. Então, por isso que eu quase desisti de fazer a imersão. E foi tão transformador para vocês quanto foi para mim. Porque lá eu descobri que eu não quero mais ser a professora de dança. Que quando eu comecei o online, o Daniel, que é meu sócio no online, ele disse, Lê, você é terapeuta. Eu ficava braba com ele. Eu dizia, eu não posso ser terapeuta, eu não posso falar em terapia porque eu não sou formada em psicologia. Mas tudo que eu faço é terapêutico. Porque cada uma das minhas alunas, cada uma que entra em contato comigo, eu sei a história de cada uma. Eu só não sei se elas não se abrem comigo, porque eu estou disponível. Estou sempre disponível. Então, me caiu a ficha de que sim, eu posso não ter a formação em psicologia, mas o processo que eu faço da dança sensual ou não sensual é terapêutico. E eu não sabia se eu estava pronta para carregar isso. Mas E você viu que tal? Eu tava. Isso aqui é fruto disso também. Você sabe que para me tirar foto era uma luta. Imagina, filmagem então nunca. Fazer gravação, mas piorou. E olha que interessante, porque você foi com uma intenção de ajudar e não se ajudar, né? Então, essa troca que é interessante e importante pra gente também. Né? Mas eu ouvi uma frase, e a Cris estava presente, que a sua cura é a minha cura e a minha cura é a sua cura. Verdade. Então, isso é uma frase que eu vou levar para a vida, né? Então, acredito que o que você fez lá nos curou. Pode ter certeza que de alguma coisa te curou também. E vai continuar nos curando, né? Porque é um processo ainda, né? Que a gente está vivendo, que a gente vai continuar vivendo. E a gente vai passar isso adiante. Porque foi o primeiro de muitos, pode ter certeza. Já tem data do ano que vem ainda, vou dar spoiler. Então, assim, é o primeiro. Assim, então a gente. E no segundo, no terceiro, no quarto, vai ser outros aprendizados, outras curas. Então, assim, foi tudo muito maravilhoso, né? E dentro de tudo isso, da modalidade que ela impacta a gente, que a cura, que tudo isso, como que a gente pode falar sobre o autoconhecimento, né? E no autoestima na mulher, assim? A questão de falar de cura, né? O que a gente está curando? O que as mulheres que a gente atende? A gente acaba atendendo, acabamos atendendo mulheres que já tiveram relacionamentos duradouros, às vezes estão nos relacionamentos, às vezes não estão. Então, a gente acaba atendendo mulheres que têm muitas dores, muitas travas. O que são essas travas? Tem vergonha do próprio corpo, tem medo de se expor por medo do julgamento,
estão buscando, de repente, sair de algo que foi tóxico, estão buscando se sentirem mais seguras de si. Então, essa cura que a gente fala é justamente com que ela entenda que muitas vezes essa trava de medo do julgamento, vergonha do corpo, tem a ver com como ela foi criada, né? Tem a ver com crenças que ela trouxe lá dos pais, dos avós, de outras relações que não deram certo. E aí, dentro de uma dança, como é que dentro de uma aula de dança ela vai perceber que ela tinha esse medo, essa vergonha? Fazendo dinâmicas específicas para que ela se olhe, né? Para que ela se perceba, para que ela perceba que aquilo era algo do outro e não dela. E isso se chama autoconhecimento. Quando a gente se olha, a gente está se conhecendo, né? E como é que eu posso fazer isso dançando? Se tocando, se permitindo respirar. Quando que hoje em dia tu para 2 minutos e respira, sem pensar em nada? Nunca. Então, aquele momento da aula de chair dance é o único momento, talvez, do dia ou da semana que ela vai ter para ela olhar para ela. E no momento que uma mulher olha para si mesma, começa a se conhecer, começa a se perceber, olha, eu gosto do meu bumbum, eu não tinha percebido que eu gostava do meu bumbum. E aí eu vou dançando e vou virando de ladinho e vou me olhando naquela pose e aí aquilo vai me dando uma energia diferente. E essa energia diferente me deixa mais feliz, me deixa me sentir mais poderosa. E isso não é um aumento de autoestima? Então, as coisas estão ligadas nesse sentido, né? Com eu colocar uma música mais latina, músicas latinas são feitas para trabalhar o nosso sex appeal. Então, a gente vai trabalhar o nosso ombrinho, a gente vai trabalhar a nossa cintura, e isso vai fazer com que a nossa energia sexual seja ativada. E a nossa energia sexual sendo ativada vai trazer uma libido e vai trazer uma autoestima, vai trazer uma confiança. Então, a dança nos ajuda nisso. E a cadeira é o nosso centro de apoio. Eu tenho o apoio dela, mas eu não dependo dela, né? Como ela vem de uma vertente de dança sensual, porque lá nos anos 30, 40, onde as vedetes dançavam, elas faziam como? Elas tinham muitos vestidos e muitas saias. Então, como é que elas eram sedutoras? Elas cantarolavam como se fossem cantoras, mas elas só estavam dublando, e elas usavam uma cadeira para apoiar o pezinho de ladinho assim e mostrar um pedacinho da canela. E aquilo era extremamente sexual. Então, a cadeira já era um elemento de apoio. Depois veio lá nos Estados Unidos, anos 70, anos 80, começou as cantoras mais famosas, filmes como Chicago, como Flashdance, que vem de 1983, onde as dançarinas de jazz usavam a cadeira para apoiar e fazer uma pose. Isso era empoderamento naquela época. Então, a cadeira vem como um elemento de conexão de uma sensualidade. E a gente liga a sensualidade com a autoestima. Porque o nosso poder é sexual. Já dizia Freud há milhões de anos atrás. A nossa energia sexual é que faz com que a gente tenha criatividade, a nossa libido, com que a gente tenha vontade de fazer as coisas. Quando eu tô com uma autoestima baixa, eu não tenho vontade nem de sair da cama, que dirá botar um batom vermelho, arrumar o cabelo, tirar o pijama. Passamos por isso na pandemia. Eu abri a câmera para dar aula online, eu tinha aluna de pijama. Até chegar o momento eu dizia, vou desligar a câmera, eu vou te dar 5 minutos, tu vai botar uma roupa. Eu não vou te dar aula de pijama, eu acordei às 5 da manhã e estou maquiada para te dar aula. Então, a gente resgatar essa energia através da dança
é mais lúdico, é menos doloroso, entende? Então, quando ela se olha mais, quando ela percebe, eu gosto de tal música, ela escutou uma música, nossa, essa música eu nem lembrava que existia. Aconteceu essa semana comigo na aula. Eu coloquei uma música na aula e as alunas, nossa, eu nem lembrava. Eu disse, tu tá escutando muita música do teu filho, né? Tá escutando a música do teu filho, do teu marido? Cadê a tua playlist? A tua playlist do banho? O teu momento de escutar música? Eu não tenho. Eu digo, então vamos começar a ter. E é nós instrutoras, que vamos fazer com que ela veja isso nela. Ela vendo isso nela, ela vai se conhecer mais, ela vai se permitir mais e a autoestima dela, consequentemente, vai ficar melhor. Sim. E assim, a gente falou aqui muito, né, sobre o que você fez, né, na vida das mulheres, né, e faz até hoje na vida de muitas mulheres que você inspira. Mas o Chair Dance mudou o que na sua vida? Eita, quando a gente fez o cronograma, né, eu até fiquei, eu não vou nem pensar na minha resposta, porque eu vou começar a chorar antes de entender. Então, o Chair Dance, ele fez tudo na minha vida. Porque assim, quando eu procurei uma dança diferente, vou voltar lá na minha história. Em 2010, eu trabalhava no interior do Rio Grande do Sul, morava no interior do Rio Grande do Sul, trabalhava numa companhia de teatro e circo como coreógrafa da companhia. E como coreógrafa, eu sempre colocava outras pessoas para serem destaque. Então, tinha a melhor bailarina, tinha pessoas de fora que eram contratadas, que faziam... A companhia de teatro e circo, a gente fazia apresentações que misturava acrobacia de solo, acrobacia aérea, circo, teatro e dança. Então, eu aprendi na época a fazer tecido, trapézio, lira, coisas circenses e juntava, vinha acrobatas de fora, eu tinha que colocar e criar coreografia com pessoas que não dançavam. E era tudo muito teatral. Então, eu sempre colocava outras pessoas para serem destaque. Eu nunca me colocava como destaque, mas eu queria ser destaque. Eu era coreógrafa, eu era dona dos negócios ali. E eu não me colocava. Mas eu não me colocava, porque eu não me sentia boa o suficiente para me colocar. Então, eu sempre tinha outra pessoa que jogava a perna mais alto, que era mais sedutora, porque quando você é destaque, você tem que ser magnética. Você tem que seduzir o seu público, porque é você com o público. E eu tinha essa insegurança, que eu não era boa o suficiente. Nunca era boa, mas eu era ótima coreógrafa. Trabalhei 6 anos e cresci muito nessa companhia. Em 2010, eu comecei a procurar. Eu digo, não, eu preciso achar eu quero ter um número meu. Com algum elemento que não exista. E eu não lembro, de verdade, eu não lembro como que foi que eu cheguei na barra de pole dance. Eu não lembro. Porque na época, minha internet era discada. Então, eu não conseguia ficar vendo vídeo, né? Não tinha como, não tinha um celular, que hoje em dia a gente tem o celular e bota ali no Instagram, no YouTube, essas coisas, não existia. E eu não sabia os nomes das coisas, eu queria uma coisa diferente. Então, não lembro se eu procurei dança sensual, se eu procurei clipe, não lembro. Apareceu o pole dance e aí, isso 2010 para 2011, descobri que o lugar mais próximo para eu fazer uma formação em pole dance, que não existia nem na região, nem na minha cidade, enfim. Era aqui em Florianópolis, inclusive. Era aqui. Entrei em contato com a escola, perguntei quanto que era, dei jeito de conseguir o dinheiro. E a minha primeira aula de uma coisa diferente que eu estava buscando foi de pole dance. Como eu já fazia tecido, lira, trapézio, eu tinha bastante força. E só que eu não tinha leveza, mesmo sendo bailarina, eu não tinha leveza, eu era muito bruta. Então eu voltei dessa formação já com uma barra de pole dentro de um ônibus, para botar na minha kitnet, que eu morava dentro da kitnet. Tirei, já não tinha muito espaço, mas tirei, eu tinha um sofá, doei o sofá
botei a barra e botei um espelho. Digo, agora eu vou fazer a diferença. Vou criar um número só meu. Vou fazer o destaque. Nunca esse número foi criado para a companhia, tá? Nossa! Nunca. Meu Deus! Porém, eu comecei a me colocar mais em destaque. Vou resumir. Fiz o pole, criei, tá? Um ano depois, eu criei o meu primeiro estúdio de pole dance fitness. Só trabalhava fitness. Eu não dava aula de sensualidade, porque era mal visto no interior. Então, não podia vender como sensualidade. Mas dentro de casa, eu ousava. Eu acordava de madrugada de pijama e já fazia uns giros. Quem começa a fazer pole, bota uma barra de pole em casa, no início é assim. A gente faz pole de qualquer jeito. E só que eu não tinha alguém que me desse uma instrução assim. Eu fiz a capacitação e depois nunca mais. Eu tinha só uma apostila, não tinha vídeo para eu seguir, dizer o tutorial, ó, tem que fazer isso. Eu não lembrava metade do que era. Então eu fui testando as possibilidades. Aí depois que eu conheci a Grazi, minha primeira capacitação não foi com a Grazi. Um ano depois, eu já com o meu estúdio de pole dance em Passo Fundo, essa minha amiga que eu falei lá no início foi para os Estados Unidos e ela assistiu vários musicais lá e um desses musicais tinha umas pessoas dançando com uma cadeira. E no pole, eu tentava coreografar. Eu tentava fazer... Eu tinha, na época, tinha lançado o filme Burlesque com a Cristina Aguilera e a Cher. Então, tinha umas músicas muito ousadas. Até tinha dança com a cadeira, mas aquilo não me chamava atenção, porque eu achava que o pole dance que era o negócio, que ia me fazer um número diferente para a companhia, que ia me fazer ser o destaque. E aí, essa minha amiga voltou e ela disse, Lê, vamos pegar uma cadeira. Eu tinha uma cadeira de escritório, tirei as rodinhas, eu disse, tá, vamos testar aqui. Não conseguia fazer nada na cadeira, eu só sentava, abria a perna e jogava o cabelo. Só fazia pose, assim, eu não conseguia dançar com a cadeira. Depois que eu fui descobrir a Grazi e que existia uma modalidade de dança com cadeira que se chamava chair dance. E aí que você já conversei, né, já falei, que quando eu fiz aquele workshop, eu disse, gente, é muita possibilidade para dançar com uma cadeira. E aí, gente, aquele meu desejo de ser referência e ser o destaque em alguma coisa, eu vi a possibilidade que no pole dance eu não ia conseguir ser. Porque assim, no pole dance, para eu ser destaque, ou eu ia ter que ir muito pro lado erótico, na época. Eu já morava na capital, daí nesse momento, né? Passou-se alguns anos. Já morava na capital do Rio Grande do Sul, então não tinha um pouco menos de preconceito, mas tinha preconceito. Então eu só conhecia aquilo como ou muito erótico, então eu ia ter que ir para um lado que eu tinha vergonha ainda de ir, até em casa. Ou então eu ia ter que ser muito boa nas acrobacias, assim, ó, a mais rasgada, a mais forte, sabe? Para eu ser referência e destaque. E eu tava anos-luz de ser isso. Era muito difícil. Era muito difícil. A flexibilidade que eu tenho, a leveza que eu tenho foi muito à custa de dor e sofrimento. Eu não nasci uma criança flexível. Eu sempre dancei, mas eu sempre fui muito forte. Então, assim, não ia me trazer o que eu queria, que era ser referência, que era ser destaque e tal. E o chair dance eu vi, eu disse, gente, não tem quem trabalhe com isso aqui. Primeiro, eu estava na capital, não tinha quem trabalhasse com a modalidade. Segundo, eu tinha muita facilidade de fazer as acrobacias com uma cadeira que não é nem perto a que eu uso hoje em dia. Era uma cadeira muito frágil, com a parte de trás do encosto de ferro bem fininha, sabe? Uhum. Que era muito difícil fazer as coisas. De verdade, eu não sei como é que eu fazia. Não sei, porque hoje em dia eu não consigo dançar. Eu queria ser referência em alguma coisa. Eu queria ser alguém na fila do pão. Eu queria. E aí, o chair dance me deu essa possibilidade. Então, o que ele significa para mim hoje é a realização de eu me tornar alguém na fila do pão. Por isso que dentro do meu slogan, quando eu digo seja uma instrutora de chair dance reconhecida, é porque quando a gente vai buscar algo diferente, a gente quer ser reconhecida como alguém que faz a diferença.
E dentro da modalidade, eu vi que eu podia ser referência. Porque eu entrei de cabeça e era fácil, porque a cadeira eu tinha em casa. Eu tinha em qualquer lugar que eu fosse, tinha uma cadeira. E eu conseguia adaptar aquele movimento para o mesmo puff, para uma cadeira diferente, uma cadeira mais alta, uma cadeira mais baixa. Sempre tinha possibilidades com a cadeira, coisa que o pole dance não ia me dar. A dança de salão também, o caminho para eu me tornar uma referência era diferente. Eu dependia de outra pessoa. E a cadeira não dependia de ninguém, era só para mim. Então, eu fui descobrindo possibilidades que com uma cadeira eu podia atingir mais pessoas, porque da mesma forma, eu ia para qualquer evento que não fosse de mulheres, qualquer evento que fosse, até de dança de salão, tinha mesas com cadeiras, né? Como eu queria fazer aquele número específico para o teatro e para o circo, que nunca aconteceu, porque eu precisava de uma barra de pole dance no palco. Como é que eu ia botar uma barra de pole dance no palco? Eu tinha que ter um palquinho de pole dance. Eu cheguei a comprar o palquinho uns anos depois, mas eu nunca me apresentei. Porque para eu me apresentar no pole dance, eu precisava ter pouca roupa. E eu tinha vergonha do meu corpo. Então, eu não me apresentava com pouca roupa. No início, eu dançava com shorts compridos. Eu fazia coreografias que eu não precisava mostrar meu corpo. E no chair, não. No chair, eu podia botar 50 meia calça, botar um espartilho para travar minha cintura, porque eu tinha 12 quilos a mais, eu não gostava do meu corpo. E eu podia dançar. E estava me sentindo feliz e bem com aquilo, porque eu podia me esconder. Depois que eu fui me autoconhecendo, minha autoestima foi melhorando, eu fui descobrindo partes do meu corpo que eu queria mostrar mais. Então, eu comecei a usar também nas roupas. Mas no início era muito fácil. Então, a cadeira me trouxe toda essa liberdade que eu tenho hoje. E eu não imaginava chegar onde eu cheguei. De verdade, eu queria ser referência naquele momento para o grupo que eu trabalhava, eu ser a destaque naquele momento. Sim. E Lê, diante de tudo isso, assim, é uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas vão falar para você. Como que você enfrentou? Porque você veio de um momento na sua vida. Hoje em dia a gente ainda enfrenta, né? Mas naquele momento, o preconceito. Existe até hoje, tá? Não é porque eu já tô há mais de 10 anos no mercado que eu não sinto. Eu sinto preconceito toda semana. Alguma coisa tem que eu sinto uma coisinha assim. Tem um ponto da minha vida que eu percebi que eu tinha muito medo do que as pessoas iam falar, né? Então, eu vim do interior. Quando eu montei meu primeiro estúdio de pole dance, eu não falava de dança sensual, eu falava só de pole dance para atividade física. Quando eu comecei o chair dance, eu já estava na capital, mas eu tentei criar um personagem dentro das aulas, tanto que as primeiras aulas de chair dance eu não chamava de chair dance, eu chamava de musicais, que era para esconder a questão da sensualidade, para as meninas terem coragem de se matricular na aula. Então, porque eu não aceitava a sensualidade dentro de mim. Eu não aceitava, eu queria ser essa referência. Eu queria ser aquela pessoa desejada quando dançasse. Eu queria que dissesse, nossa, ela é sensual até de pijama. Mas eu não, eu tinha medo, né? Então eu acabava julgando. E aí teve uma situação na minha vida que eu lembro que uma das meninas que faziam aula na escola que eu dava aula de chair e pole dentro de uma escola de dança de salão extremamente conservadora. Então a minha sala era escondida, quando a gente descia para ir no banheiro, que era embaixo, a gente tinha que se cobrir, não podia descer com as roupinhas de pole. Era tudo muito velado, né? Aquela coisa, preconceito velado. Então, eu lembro que tinha uma menina que ia fazer aula, que era, sabe aquelas pessoas que você olha e chega a dar raiva de tanto que ela é empoderada? Nossa, ela chegava falando alto e jogando a bunda para todo lado, e eu julgava ela até não poder mais, eu odiava ela,
odiava, assim. Eu digo, ai, que ódio dessa guria. E ela sempre passava, e quando ela me olhava, ela disse, ai, um dia eu vou fazer pole dance. Eu, ai, claro, vamos marcar. Eu digo, só se tu pagar, porque de graça eu não vou te dar, porque eu vou morrer de raiva. Então, quando eu percebi que aquele julgamento que eu tava tendo com ela era porque eu queria ser igual a ela, a minha chave virou. Eu julgava ela porque eu queria ser igual a ela. Eu queria ter a segurança que ela tinha. Eu queria ser aquela mulher notada, porque não tinha onde ela passasse que ela não era notada, porque ela era segura de si mesma. Ela tinha certeza do que ela queria, ela fazia as coisas que ela queria, ela dançava com uma entrega. Eu queria ser daquele jeito. Como eu não tinha coragem de ser daquele jeito, porque eu tinha medo do que os outros iam falar, eu julgava. Quando eu entendi que esse julgamento tinha a ver comigo e não com ela, a minha chave virou. Então, hoje, tudo que eu recebo de preconceito, eu sei que é uma dor da pessoa, não tem a ver comigo. Então, toda semana tem alguma situação que acontece, toda semana mesmo, tem alguma situação que acontece que eu sinto preconceito. Por quê? Porque a pessoa tem aquela dor por algum motivo que aconteceu na vida dela e ela tá me julgando por eu ser demais, porque é aquela coisa, né? É demais, tá se aparecendo, quer se aparecer. Mas é uma dor que a pessoa tem. Não, talvez, não porque ela queira ser igual a mim ou queira ter, mas porque ela sofreu por algum motivo. E aí ela tem aquilo, e é um problema que ela tem. Não tem a ver comigo, Letícia. É um problema dela. E aí o que eu faço? Eu simplesmente saio daquele lugar. Como diz um amigo meu, manda luz. Eu rezo por aquela pessoa, eu oro, eu digo, olha, eu entendo na minha cabeça, né? Eu entendo que você passou talvez por um trauma, alguma coisa que não tem a ver comigo. Então eu te perdoo por isso. Não tem a ver comigo. Tem a ver com a pessoa. Então eu oro por ela e ela vai para a luz. Mas naquele ambiente eu não fico mais, porque eu não preciso me manter naquele ambiente. Aí é uma escolha minha. Isso tem a ver com autoconhecimento, né? Eu entendo isso, eu sei que não é meu, é da pessoa, então eu perdoo ela, mas eu não vou ficar aqui. Aconteceu uma situação há pouco tempo atrás, por eu estar grávida, as pessoas acreditam que a gente se santifica, né? Quando tu engravida, tu vira mãe, se santifica. Não pode mais andar com decote, não pode passar batom vermelho, não pode dançar sensual, não pode... Mas é uma crença que as pessoas têm. E eu passei por crises psicológicas também pensando que eu estava errada se eu continuasse com o meu sex appeal. Passei pelas minhas crises, criei as próprias dinâmicas que eu passo para vocês de autoconhecimento, de dançar, de se permitir, eu fiz comigo mesma e pronto, em poucos minutos aquela crise já passou. Isso é autoconhecimento, né? Eu já sei o caminho, eu vou lá e faço. Mas eu passei uma que eu não tinha passado ainda e que me bateu assim, ó. Demorei algumas horas. Eu estava num evento e não era pela minha roupa, era um evento social, eu estava com uma roupa mais comprida, assim, justa, que torneando o meu corpo, de dança de salão. E uma pessoa que eu conheço há muito tempo, é um senhor já de idade, eu sempre encontro ele nesse evento e ele me abraça sempre com muito carinho, é muito bom dançar com ele. Ele diz que eu sou a melhor bailarina, ele disse, nossa, é muito bom dançar com você, porque você tem uma entrega que a gente não encontra em ninguém. E essa entrega eu só tive depois do chair, porque lembra que eu era ruim de dançar da dança de salão? Hoje eu não tenho mais isso, porque eu me entrego pra dança. E aí a pessoa que tá dançando comigo sente isso. Então é muito gostoso essa troca, né? E aí ele olhou pra mim, me abraçou e coisa, e olhou pra minha barriga. Quando ele olhou pra minha barriga, eu senti uma áurea, porque eu sou muito sensitiva, um negócio negro, assim, né?
E ele disse assim, se você não tivesse, com essas palavras, se você não tivesse uma criança dentro da sua barriga, eu dançava com você. Desse jeito. E aquilo me pegou desprevenida. Porque quando eu vou para eventos, independente de eu estar nesse momento ou não, eu me preparo, porque eu sei que a energia que vem para mim é muito forte. E eu sou muito sensitiva, eu pego muito a energia das pessoas. E eu não estava preparada para aquela energia. Não estava. E na hora eu olhei assim, eu disse, aquele meu instinto de mandar ele para aquele lugar, primeiro, né? Mas eu engoli esse instinto. E aí eu disse para ele, eu disse assim, nossa, que pena que você pensa assim. Porque não sei se tu percebeu, mas eu tô dançando com todos os cavalheiros. E a minha barriga, o meu filho, não impede em nenhum momento de eu continuar me entregando na dança. Mas sabe o que que é? Você vai perder essa oportunidade de dançar comigo. E aí ele saiu todo meio sem jeito, assim. E aí na próxima vez que ele passou na minha frente, ele me abraçou de novo, deu uma risadinha, daí eu olhei para ele, porque aquilo eu fiquei com ódio. Eu olhei para ele e eu disse assim... agora nem se você pedir eu vou dançar com você. Eu disse, porque agora quem não quer dançar com você sou eu. Ele viu que ele me tocou no fundo, assim, que doeu aquilo. Aquilo doeu. E eu me senti, foi a primeira vez que eu senti preconceito por estar grávida. Não tem a ver daí com a sensualidade. Porque aí o estar grávida, tu não pode fazer nada. Muito menos dançar. E ele dança todos os ritmos, mas ele gosta de dançar comigo Zouk. Que Zouk é a dança mais envolvente. Você joga a menina para tudo que é lado, coisa. Eu não tenho perda de mobilidade porque eu tô grávida. Enfim, nada me impediria, mas ele tinha alguma coisa dentro dele. No momento eu não tive esse discernimento de entender que era uma coisa dele. Aí acabei sentando, fiquei muito chateada, minha energia baixou assim lá no pé e eu comecei a chorar. E eu não tinha tido isso ainda. Normalmente eu seguro, entendo, ressignifico e passo adiante. E eu sentei e uma amiga minha olhou para mim, ela disse, o que aconteceu? Eu digo, senti preconceito porque eu tô grávida, parará, contei para ela. E ela olhou para mim e ela disse assim, será que ele não tem alguma questão com ele? Com a questão de gravidez e por isso que ele fez isso? Eu disse, não sei. Na hora eu tava muito machucada. Sim. E aquele dia eu fui embora. Fui embora do baile. Dancei bem pouquinho, fiquei bem chateada mesmo. E beleza. Acho que, principalmente quando a gente tá grávida e é um sonho, né? Assim como foi para você, foi para mim, para você, foi para mim um sonho ser mãe. Não tem mais a ver com você. Né? É uma coisa que vai além. Já mexeu com meu filho. Eu já ia achar. Já mexeu com meu filho. Olha como é que você dele? Fala com meu filho. Tem uma criança aí. Exatamente. Meu filho já tem nome. Como assim? Então nossa, falou do meu filho. O meu tem 21. Pra mim, assim, pode mexer comigo, me xingar, fazer, acontecer. Não ligo. E ó que é rebelde, hein? E eu Mas mesmo assim, é meu filho. Sim. É meu. Eu posso xingar, eu posso brigar, eu posso... Mas é meu. É além, né? Não é só, tá dançando. Se fosse só por você, por, sei lá, qualquer outro motivo, você ia encarar de boa. Mas quando é filho, então, assim, aí foi esse ponto. Aí fui pro quarto, dormi super chateada, chorei um monte aquele dia. Tá. De manhã... No café da manhã, eu sou, normalmente das professoras, eu sou a primeira que acorda e vou tomar o café tranquilo, encontro todos os senhores, né? Porque eu sou a diurna, né? Eu e os veinhos. Então, eu fui lá tomar café e dei de cara com ele. Eu já tava mais calma, né? E aí, então, olhei, abracei ele e tal, bom dia. E aí, ele disse assim, Lê, eu tenho um problema... Com a questão de gravidez, porque aconteceu isso e isso quando eu era bem novo, com uma sobrinha minha, ela acabou perdendo o bebê. Não tem a ver com a dança em si, mas o fato dela ter perdido uma gravidez, não sei o que, ele tem medo de machucar, medo que eu vá perder o meu sonho. E aí eu entendi a reação dele. Óbvio
por ele ser um senhor de 70 anos, ele não vai ter uma reação cuidadosa. Não. Porque da criação dele, ele vem com muitas crenças, né? Sim. E eu não tive esse discernimento no dia que aconteceu. Depois ele me conversando comigo e coisa, então eu entendi que era problema que era com ele, que ele tinha esse medo, e depois nos outros bailes a gente acabou dançando, aí eu acolhi ele. Então eu ia atrás dele e disse, vamos dançar essa música comigo, devagarinho? Então ele foi sendo acolhido naquele momento, eu fui curando ele também. Sim. Porque ele se permitiu me contar o que tinha acontecido, né? Então, assim, a questão do preconceito, a gente vai ter sempre. Pela roupa, a função de, eu tá rebolando mais ou rebolando menos. Eu sou uma pessoa que sou vista, porque eu gosto de me aparecer, eu sou bem aparecida, desde sempre, inclusive no sobrenome. Sou bem aparecidinha, sempre gostei, e eu gosto que as pessoas notem que eu cheguei. Mas não aquele notem que eu cheguei de tipo, sou espalhafatosa. Não, eu tenho uma sensualidade que é natural e que hoje em dia eu lido muito bem com ela. E eu sei que eu chamo atenção por onde eu vou passar. E tá tudo bem. E se a pessoa me olhou meio de lado, eu sei que tem a ver com ela. Então, sempre vai ter um preconceito, sempre vai ter um olhar diferente. E aí, falando do chair, quando eu vou, por exemplo, alguém me pergunta com o que eu trabalho, eu falava, chair dance, sabe a dança da cadeira? Aquela que você vê no filme Striptease? É óbvio que a pessoa já vai criar um preconceito de cara. Então, aí o erro foi meu, eu não posso falar, bom, eu sou... E aí eu mudei a forma de me apresentar para gerar menos desconforto e as pessoas começarem a prestar atenção. Nossa, mas isso existe. Não ver a dança sensual da cadeira, entendeu? A dança do Dia dos Namorados. Então, hoje eu falo, olha, hoje eu trabalho, eu sou especialista numa modalidade de dança que se chama chair dance. Já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Normalmente, assim, 90%, não, nunca ouvi falar. Eu disse, beleza, a gente dança com uma cadeira, mas a gente dança elementos de jazz, elementos de dança do ventre, elementos de dança de salão, porque dentro da minha metodologia tem todos esses elementos. Dança livre, contemporânea, só que sempre tem uma cadeira envolvida. Ai, que legal! E como é que é? Vou te mostrar meu Instagram. Olha só. Eu sou especialista também em acrobacias com cadeira. Sabe acrobacia, virar de ponta cabeça? Em cima de uma... Sério que você faz isso em cima da cadeira? Então, eu cortei a possibilidade da pessoa ter um preconceito por eu falar da dança sensual. Eu não falo dança sensual de cara. Se a pessoa já ouviu falar... Se a pessoa já ouviu falar, chair dance... não tem um filme... Eu disse, tem vários. Qual que tu tá lembrando? Eu dou pra pessoa, entendeu? Não tem uma que cai uma água e não sei o quê. Eu digo, sim, é uma dançarina de jazz que dança com uma cadeira. Sim, esse aí também faz parte da modalidade do chair dance. Que legal! Legal, bom saber onde é que é. Daí já dá mais informações. Então, eu jogo pra pessoa, entendeu? Isso faz com que eu não sinta tanto preconceito. Eu estou me protegendo. Sim. Então, eu falo sobre sensualidade sem falar sobre sensualidade. Legal. Uma dica aqui, já vou até pegar. Temos que já pensar que a gente falou sobre essa questão do preconceito envolvendo, né, a sua gravidez, a gente quer saber um pouquinho, né, sobre isso, né? Sobre esse sonho, né? Que eu acho que é muito gostoso falar da questão da gravidez, mas envolvendo o chair dance para as mulheres, né, que estão grávidas, porque assim, cada mulher é de um jeito, né? Fica de um jeito. Eu fiquei bem ativa na minha gravidez, acho que se eu tivesse conhecido o chair dance, com certeza eu faria. Apesar de ter ficado enorme, eu ia ter feito com certeza. Eu fiquei muito grande, mas foi um momento assim muito especial na minha vida. E a gente quer saber um pouquinho desse seu momento com o chair dance, a gravidez, como que tá sendo? Então, foi um divisor de águas, né? Porque quando eu e o Maurício, a gente decidiu que em 2024 ia ter filhos,
E minha vida, minha carreira com o Chair, com as aulas online, com as pequenas aulas presenciais que eu tenho, os eventos já pontuais são bem organizados, a minha vida já estava organizada para eu poder ter filho quando eu quisesse. Que realmente eu entendi que todo o processo que eu fiz da minha carreira foi feito da forma que foi feita para eu estar preparada hoje, para poder ter o Joaquim com tranquilidade. Poder parar de trabalhar e escolher, eu quero me dar 6 meses de férias, porque eu posso. Entendeu? Me dá 6 meses de férias. Eu vou atendendo online, mas eu posso atender dando mamar para ele aqui, porque eu estou na minha casa. Né? Então, eu consigo organizar os meus horários de trabalho em função disso. Mas quando eu realmente descobri que estava, me veio a questão, porque eu descobri e eu tinha recém fechado um contrato com uma loja para participar da maior feira erótica da América Latina em São Paulo. E aí, gente, descobri que estou grávida e eu vou dançar de fio dental, uma feira erótica. Me veio aquela sensação de que mãe não pode ser sensual. Veio, como vem para todas. Eu não ia ser diferente. Eu não ia ser diferente. Mas a diferença que eu tenho é de me conhecer. E o me conhecer envolve eu saber que a minha essência é sedutora. A minha essência é trazer o meu feminino no mais poderoso da sensualidade à tona. Então, eu sabendo disso, eu digo, beleza, eu vou ligar e desligar chavezinhas dentro de mim. Então, quando eu descobri, eu meio que bloqueei essa parte sedutora e eu já queria começar a me esconder. Eu digo, não, só um pouquinho. Eu me olhei no espelho, eu disse, não, essa não sou eu. Essa é a Letícia de 15 anos atrás, quando eu não conhecia tudo que eu conheço hoje. Que não se conhecia, que não se permitia, que tinha sido na adolescência podada, porque o pai sabia que era muito saidinha, que se ele não fechasse ela dentro de algo, ou dissesse que era pecado, que não podia, ela ia sair fácil, entendeu? Eu disse, essa era a Letícia sem se conhecer. Agora, a Letícia que se conhece sabe que faz parte dela ser sensual, é natural dela. E não é porque ela tá com um bebezinho na barriga que ela vai deixar de ter prazer. Então, eu passei pelo processo e criei os meus gatilhos para poder dançar, continuar me arrumando, continuar. No início é meio contra a vontade, porque tu realmente não tem vontade. E eu recebi muita crítica, muita mesmo. Isso que eu demorei a postar na internet que eu estava grávida. Eu recebi muita crítica de pessoas próximas que disseram, e agora te prepara que tua vida acabou. Te prepara que agora vai ser tudo diferente. Te prepara que agora tua barriga tanquinho não vai existir mais. E eu pensava comigo mesma, essas pessoas eu nem respondia, só mandava o joinha e bloqueava. Tirei do meu Instagram. Eu não vou responder. Eu vou perder meu tempo respondendo, porque eu sei que é problema que ela tem com ela mesma. Não tem a ver comigo. Mas eu ficava pensando, eu disse, gente, se não fosse meu sonho ter um filho, se eu tivesse descoberto uma gravidez indesejada, seria o gatilho para eu tirar a criança, seria um gatilho para eu tentar algo sobre a minha vida ou sobre a vida do bebê. Seria um gatilho para eu entrar em depressão. As pessoas são maldosas. Então, eu recebi muitos comentários, principalmente do meu corpo. Teu corpo nunca mais vai ser o mesmo. E o que eu pensava comigo mesma? Me conhecendo hoje do jeito que eu me conheço. Primeiro, eu sei o caminho para emagrecer, porque eu passei por uma reeducação alimentar e perdi 12 quilos. Eu sei o caminho. Então, eu vou saber o caminho depois que eu ganhar o Joaquim. Beleza. O meu corpo, esteticamente, ele foi feito dessa forma porque eu me gosto de ver assim. Me ver assim. Mas eu tô realizando o meu maior sonho. O sonho da minha vida. Eu queria gestar. Uma coisa é você querer ter filho.
porque você pode ter filho de outras formas. Você pode casar com alguém que já tenha filho, você pode adotar uma criança, você pode ser madrinha, que você traga esse filho para dentro da sua vida. Eu queria gestar, eu queria passar por todo o processo que eu estou passando. E eu acho que o meu desejo de querer gestar fez com que eu não tivesse absolutamente nada. Eu não tive um enjoo, eu não tive um episódio de sono, eu não tive um desconforto. Graças a Deus. Tudo assim, essa semana que eu, né? E eu fui julgada por isso também. Ah, mas tu vai ter, tu vai ter. As pessoas querem que eu tenha. As pessoas querem que eu passe mal. As pessoas querem que eu sofra, entendeu? Eu falo que e aí eu fico mas eu não sirvo para gestar, não. Então, é isso. Eu queria passar pelo processo porque eu não sabia como ia ser. E lembra que eu falo que eu só ensino para as pessoas o que eu sinto? Então, é mais um processo da minha vida de crescimento pessoal e também profissional, porque eu precisava sentir para saber. É diferente se eu tivesse adotado. Eu queria sentir, eu queria passar pelo processo. E se eu tivesse passado em jogo 4, 5, 6, 9 meses, eu ia achar o máximo, eu não ia reclamar. E aí, você está dizendo isso porque você não teve. Não, agora essa semana começou os desconfortos. Mas faz parte do processo. Você evoluir como pessoa, você passa por transformações e transformações doem. Sim. Fisicamente e psicologicamente. Dói crescer, senão a gente ficava criança o resto da vida. Dói crescer. Ele também vai passar por um processo de dor quando ele tiver que sair de mim. Ele faz tanta força quanto eu. Sabe? Então, assim, o fato de trabalhar com mulheres, trabalhar com a cura através da dança, trabalhar com a dança que resgata o feminino, fez eu perceber que dentro da minha gestação, que eu estava me curando muito mais do que todas as outras, assim. Então, eu só agradeço. Se eu tive um dia de enjoo, eu agradeço. Se eu tive dor essa semana. Gente, eu tive dor porque meu quadril tá abrindo para eu começar a ter o parto normal. Entendeu? Eu vou ter, sei lá, tive um mal-estar na quarta-feira, eu tava muito cansada, então eu não conseguia me dobrar tanto na aula que eu faço, que é a aula de jazz. Que bom, porque ele tá grande aqui dentro, sabe? Ele tá crescendo. Cara, ressignifica isso na tua cabeça. Então, as mulheres ficam muito na dor, ficam muito no processo, porque gestar é ruim, porque é doloroso, porque eu não consegui fazer nada, porque eu só dormi. Cada mulher vai ter o processo que tem que ter. Se você passou por aquilo, é porque você tinha que aprender com aquilo. Sim. Se eu até agora não passei, eu aprendi em alguma coisa. Se meu parto não der para ser natural, como eu tô treinando, e tô fazendo, e tô orando para que seja, mas se eu tiver que fazer uma cesárea, é porque eu tenho que fazer uma cesárea. Ponto. A gente não tem controle disso. E eu vou ficar reclamando e dizendo para outras mães que estão lá grávidas, vai ser o teu pior momento da tua vida, que não sei o quê. Para aquela pessoa deve ter sido. Sério, para quem me falou isso, que foram mulheres que têm filhos, essas pessoas, eu rezei muito por elas. Uhum. E teve uma delas que eu respondi, eu digo, olha, eu fico muito chateada se o teu processo de gestação foi tão doloroso, de verdade. Que, assim, não fui irônica. Eu fiquei muito chateada mesmo, porque, assim, é um momento tão bonito da vida da mulher, é uma coisa tão natural, a gente foi criada por Deus para gerar outras vidas. Se naquele momento você não estava preparada, você não queria, você não estava no processo, assim, que foi legal para você, fico triste por você. Mas para mim tá sendo bom. Me deixa ser feliz com o que tá vindo para mim. Vai procurar outro caminho, entendeu? Obrigada. Então, tô levando desse jeito. Até então, eu não tenho que reclamar. Não sinto ainda pesar. Às vezes, dependendo do dia, eu faço mais coisa, menos coisa. Agora começou umas contrações, dias de treinamento. Então, eu tô dando aula, 10 vezes eu tenho que parar.
sinto aquela coisa, começa a embolar. Bom, eu já sei que isso é contração de treinamento. Eu disse, ai, que legal, tá chegando a hora. Tô fazendo contagem regressiva ao contrário, né? Do tipo, gente, faltam 11 semanas. 11 semanas do dia que a gente tá gravando aqui o podcast para eu ter o Joaquim, sabe? Então, tá sendo muito gostoso essa parte. E a sensualidade, depois que eu dei todas essas voltas, né? O trabalhar com sensualidade, eu ressignifiquei o jeito que eu tô me olhando, né? Então, assim, é que nem uma amiga minha que também tá grávida, ela disse assim, é o abdômen mais lindo que eu tive na vida. Porque era o abdômen que eu queria. Eu queria me ver grávida. Eu queria fazer a fotinho de lado com a mão na minha barriga, sabe? Daqui a 3 meses ele vai estar no meu colo, eu vou estar treinando para voltar a ter a barriguinha de tanquinho. Sim. Mas eu passei pelo processo. Eu quis passar, eu escolhi passar, né? Então, quando você faz as escolhas certas, eu acredito que Deus faz com que a gente passe da melhor forma que a gente tem que passar. Cada um vai passar do seu jeito, né? Não tem uma explicação. Se a gente querer entender, não vai conseguir. Cada uma vai passar pelo que tem que passar. E eu só agradeço por eu não tive nada. Nada. Se daqui a pouco, quando eu ter o Joaquim, for parto normal e eu passar muitos perrengues, é porque eu tinha que passar. E ponto. Alguma coisa eu vou tirar disso. Entendeu? Então, isso faz parte de hoje eu entender quem eu sou. Eu me conhecer. E mesmo com barrigão e as pessoas dizendo, nossa, essa barriga continua rebolando. Sim, continua rebolando, até porque rebolar faz bem para parir, né? Então, continuo botando roupinha curta, às vezes eu vou dar aula de cropped, como eu dava aula antes de estar grávida. Continuo fazendo meus cachinhos no cabelo, me arrumando. Quando vou sair com meu marido, eu me maquio, eu me perfumo, passo meu creme no corpo todo santo dia. Eu tô me cuidando mais agora do que antes, fazendo aqueles meus rituais do banho, né? De manhã, hoje mesmo fiz isso. Botei minha playlist de Zouk, que eu tava na vibe Zouk. Fui tomar meu banho demorado, dançando e passando a mão e me deixando bem cheirosa. Eu ia fazer o quê? Ia ficar em casa para dar aula. Podia ter ficado de pijama nem tomado banho. São escolhas, né? São escolhas. Mas como eu sei que eu me gosto mais estando assim, eu acabo fazendo por mim. Que as pessoas não fazem quando vão buscar uma modalidade de dança sensual. Elas vão buscar isso para outra pessoa, né? Elas vão buscar isso, eu vou fazer porque eu quero dançar para o meu namorado. Que lindo! Vai ser lindo você dançar para o seu namorado quando você estiver segura de si mesma. Porque se você dançar para o seu namorado estando insegura do seu corpo, da sua sensualidade, vai ser frustrante. Eu falo exatamente com essas palavras. Você está buscando pelo objetivo errado. Isso que a gente tem que aprender, né? A gente quer, tá? A gente quer te agradecer muito, 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 porque, como eu falei no começo, infelizmente é difícil quando uma pessoa passa por muitas coisas e constrói, né, um sentimento, um autocuidado, um autoconhecimento, né? Chega num nível, ela quer passar para frente, né? Geralmente principalmente para os profissionais. Então a gente agradece muito, né? A sua disponibilidade, né? Eu desejo tudo de melhor para você nesse momento, porque para mim também foi um sonho e eu vivo esse sonho todos os dias. Tenho certeza que para você também vai ser assim. Daqui a pouco ele tá dançando aí na cadeira também com você, assim como o meu faz muito comigo. Então, para mim foi muito bom esse papo, você ajudou muito a gente. E depois, futuramente, na próxima imersão, vamos ver, né, se a gente vai também na 2.0. E muito obrigada. E é só mais uma coisinha, né? Você também foi para o Chile. Só fala rapidinho pra gente dessa passagem internacional. Gente, o Chile também foi um divisor de águas no meu processo de conhecimento.
Que lembra que eu falei que na imersão eu percebi que eu não era só a professora de dança, que eu não queria mais ser vista só como a professora de dança? Então eu comecei a me portar como uma mentora mesmo, alguém que instrui, que inspira, não só aquela que ensina a coreografia pronta. O Chile foi algo de um reconhecimento justamente para o que eu estava buscando, de ser essa mentora, não só artista que se apresenta. Então, assim, eu ter sido convidada para um festival fora do meu país, como representante do meu país, com uma modalidade que lá também não é conhecida, assim como não é conhecida aqui. E lá eu percebo que tem muito menos preconceito, porque lá elas são muito artísticas. O chair dance no Chile, ele é muito ligado ao burlesco mesmo. E o burlesco lá, as meninas que dançam burlesco, elas fazem as performances de strip no burlesco, elas são muito artísticas, de um bom gosto, assim, ó, incrível. E elas normalmente usam uma cadeira, não chega a ser só o chair dance, elas são dançarinas de burlesco, né? Então, assim, isso me abriu a mente para perceber o quanto nós, no Brasil, somos pequenos ainda e preconceituosos, sabe? E aí me deu mais vontade ainda de continuar fazendo o que a gente faz, de continuar levando adiante o que eu aprendi, o que eu testei em mim, testei em outras pessoas. O que eu digo testei, né? Eu digo, sempre falo que a profissional que eu sou hoje, se hoje eu tenho muitas técnicas de dança para tudo que é tipo de mulher, tudo que é tipo de cadeira, com tantas dificuldades, é porque eu tive alunas que tiveram muitas dificuldades e confiaram em mim para resolver essas dificuldades. Então, eu só sou a instrutora que eu sou hoje, a mentora que eu sou hoje, porque eu tive vocês. Se eu não tivesse tido, só lendo livros, eu não ia ser quem eu sou hoje. Então, no Chile, eu percebi que eu tô no caminho que eu queria estar, quando eu queria me tornar referência. O referência não era ser a melhor artista. O referência era ser aquela mulher que ia fazer diferença na vida de outras mulheres. Então, abriu portas. Eu agora tenho 5 alunas que estão se formando como instrutoras em chair dance pela minha metodologia, que são chilenas. Olha, que legal. Mas é engraçado que você tem, assim, além da experiência, né, técnica, tudo, mas você tem vivência agora. Isso é a diferença, né? Porque às vezes as pessoas são tão técnicas, que elas acabam sendo frias, sendo realmente técnicas, né? Mas o mais importante dentro de todo estudo, seja ele qual for, é você ter a vivência. Você ter propriedade naquilo que você vai passar, né? Porque eu acho que é o mais gostoso e o mais interessante de você conhecer. Porque a vivência é o melhor caminho. Exatamente. É por isso que, como eu falei lá no início, que as minhas instrutoras têm que passar pelo processo de autoconhecimento. Para vocês terem a vivência. Então, por exemplo, dentro da metodologia, vocês têm que passar pelos 3 estilos de chair dance. Tem que dançar uma música alegre, tem que dançar a música sensual e tem que dançar a música triste. Porque talvez vocês estivessem como eu estava lá no início, que eu não me conhecia. Se eu não tivesse testado dançar todas as músicas, os estilos diferentes que eu já tinha no meu corpo, eu não ia saber o que ia me tocar e o que eu ia me identificar. Ah, eu sei hoje por que eu criei vários estilos, porque eu me identifico com muitas músicas. Mas eu tenho instrutoras que só se identificam com a sensual. Elas fizeram a dinâmica de fazer o hits e fazer o flow, porque foram obrigadas, mas elas entenderam que aquilo ali não era o que elas queriam. E aí elas só vão trabalhar com o sensual. Tá tudo bem. Se eu não tivesse feito vocês terem essa experiência, vocês não teriam a possibilidade de escolher o melhor caminho. Sim. E aí iam ficar brigando consigo mesmas e não iam se achar fraudes, né? Porque ia estar fazendo aquilo que não sentiu. E não tem essa necessidade. Não tem essa necessidade.
né? A gente só tem que passar o que a gente sente. Então, assim, com certeza, dentro de tudo que eu ensino, estar perto de cada uma que eu atendo, que compra um curso comigo, que me procura no Instagram, faz parte da minha índole, da minha essência, entender cada uma delas. Porque eu só pude, por exemplo, refazer toda a minha capacitação, porque eu tive muita troca com as instrutoras. E percebi, tá faltando tal coisa, eu vou passar. Eu não sou aquela professora que, não, eu não vou entregar tudo, porque essa aqui vai virar minha concorrente. Não existe concorrência quando a gente trabalha com autenticidade. Eu dou autonomia para vocês serem quem vocês querem ser. Eu mostro um caminho mais curto, que eu demorei 10 anos. Mas vocês aprendem ali alguns meses. Tem gente que demora mais porque não quer se ver. E tem gente que é rapidinho. Já descobriu. Então, aí vai da escolha de cada uma. Então, nenhuma das minhas instrutoras é minha concorrente. Todas somos um núcleo que, se trabalharmos juntas, vocês são exemplo. Cris se formou comigo, Dani está se formando, Tarita fez a formação na primeira turma online, que antes era só presencial, a Daiane de São Paulo também na primeira turma online. Cada uma tem o seu nicho. Agora, elas duas estão trabalhando como mentoras. Eu também trabalho como mentora. Mas cada uma no seu, no que acredita. É diferente. Não é a mesma coisa. Sempre vai ser diferente. Somos pessoas diferentes, com crenças diferentes, com travas diferentes, com experiências diferentes. Então, trazer isso para o Chair Dance, para quem eu formo, para quem eu atendo, que seja na dança pessoal, é meu carro-chefe. A pessoa se autoconhecer, entender o seu jeito. Não é o meu jeito. Eu quero dançar que nem você. Infelizmente, não vai dar. Você não tem meu corpo, não tem a minha vivência. Você pode dançar parecido comigo. Alma, né? É diferente. Exatamente. E aí fazer com que você entenda que você vai ser linda dançando e vai tocar as outras pessoas dançando do seu jeito. Só assim você vai atingir e transformar outras pessoas do seu jeito. Vai aprender um caminho comigo, uma técnica comigo, mas vai fazer do seu jeito. Isso vai te transformar numa referência por ser autêntica. Sim. Então, para quem não sabe, a Lê, né, ela já falou aqui muitas vezes, ela é mentora de Chair Dance, ela tem os cursos, vários cursos muito legais, inclusive, né, tô até terminando o meu, na verdade eu já fiz o de Acro Chair e quero refazer ele de novo, né, para me aventurar aí. Mas então fala um pouquinho dos seus cursos, Lê, que você dá, como que funciona. Então, tem uma plataforma de cursos gravados, né? A gente deixa aqui embaixo, depois na descrição. Isso, cursos.leticiateles.com.br. Dentro dos cursos tem curso para autoconhecimento, todos atrelados ao Chair Dance. Então, eles têm dinâmicas muito específicas, né? Se você está buscando, por exemplo, se conhecer mais, entender como você pode começar esse processo de transformação que a gente falou até agora e que o PodChair vai ser justamente para isso. Tem o inicial, que seria o poder da libido. Se você quer aprender a base do Chair Dance com coreografias já prontas, antes de pensar em criar suas próprias coreografias, tem o Corpo Dança Alma Liberta. Tem curso só para quem quer aprender a fazer a arte de se despir, que é de striptease, mas tem muito mais a ver com se despir dos nossos medos do que fazer uma coreografia. Tem o Sexy Moves e tem a formação para quem quer se tornar instrutora também. Esse, normalmente, eu sempre digo para falar comigo antes de comprar o curso direto, porque eu gosto de conversar antes, não é somente uma venda, né? Eu entro em contato com cada uma e principalmente quem vai se tornar instrutora, porque eu preciso fazer com que ela acerte o caminho de verdade. Então, conhecendo cada uma. E tem outros também vinculados à dança pessoal. Então, quem quiser, tá lá, pode também me achar no Instagram, que é a Letícia Teles. Sou sempre muito... Às vezes eu demoro um pouquinho se fica nas solicitações de mensagem, mas eu sempre respondo. As meninas sabem. Eu posso até demorar, mas eu respondo. E lembrando que nós também trabalhamos com Chair Dance, né? Somos instrutoras
pela Letícia Teles, então vocês estão vendo aí que vocês vão estar em boas mãos também, né? E nós vamos no nosso workshop. Então, despedida de solteiro. Às vezes você quer fazer uma reunião com as amigas. Então, junta lá as mulheres. Não é só um workshop ensinar a modalidade, né? Como a Lê falou, cada uma tem a sua autenticidade. Com certeza nós também temos a nossa forma de dar esse workshop e levar mais conhecimento, não só do chair dance, mas da nossa vivência, né? Do nosso conhecimento científico, né? Porque a gente também estuda, né? Para isso. Então, se vocês quiserem também, entre em contato com a gente vai deixar tudo aqui na descrição. Tem o nosso Instagram, que a gente também vai deixar marcado aqui para vocês. Quer falar alguma coisa, Dani? Eu só quero agradecer mesmo, de verdade. A Lê é sensacional, né? E toda vez que eu falo com ela, eu me emociono bastante. E é só agradecer mesmo por tudo, todo esse conhecimento, toda essa entrega que você nos doou, né, no dia de hoje. Acredito que vai ser muito enriquecedor para nós e para as pessoas que vão estar assistindo, né? Vamos gatinhando ainda, quebrando todos esses paradigmas, esses preconceitos, né, das pessoas e de nós mesmos. E levar o chair dance como uma arte, literalmente, né? É algo maravilhoso e surpreendente que muda e transforma pessoas e liberta essas almas que estão presas. Então, se Você falou uma coisa, Pode você falar. falou uma coisa bem interessante, Dani, a questão do engatinhar. Eu escutei uma vez de um professor, de um mestre, que esse eu nem falo que é só um professor, é um mestre. A pessoa, quando fala algo assim, eu sempre me considero iniciante. Por mais que eu seja referência na modalidade no país, referência em acrobacias com cadeiras, que tem uma metodologia já super validada, eu não me considero avançada. Eu sempre me considero iniciante, porque eu aprendo todos os dias. Um professor, um instrutor que não se permite aprender com seu aluno, não deveria estar ensinando. Então, assim, vocês começaram agora, mas estão num caminho já que outra pessoa validou antes, então já está mostrando uma facilidade desse processo. Não, vocês não precisam passar por várias dificuldades que eu tive há 10 anos atrás. Mas mesmo assim, eu sempre me considero iniciante. Eu estou sempre aprendendo. Então, somos colegas. Posso ser mentora de vocês, posso ser professora, instrutora, mas ao mesmo tempo estamos no mesmo caminho, aprendendo. Sempre aprendendo. No momento que eu parar de aprender, eu posso escolher outra coisa, porque eu tenho certeza que não vai ser verdadeiro. Não é pelo valor monetário que a gente ganha. É muito mais pelas mensagens que eu recebo. Óbvio que ser reconhecida e bem remunerada naquilo que a gente escolheu para a nossa profissão é o que nos motiva, né? Óbvio que também dentro do meu reconhecimento que eu queria ser o destaque, eu queria ter algo diferencial que eu pudesse cobrar mais caro. E isso eu ensino para vocês, aprender, ensinar que vocês têm valor e não preço. O que vocês estão entregando dentro das modalidades, dentro dos encontros de mulheres, que vocês fazem os atendimentos presenciais, dentro da sala de aula, que se vocês vão dar aula regular, que aquilo tem um valor. A mulher está indo lá buscar algo para se reconectar com ela mesma. Sim. E onde é que ela vai encontrar isso? Numa terapia, em algum outro lugar. Ali está sendo terapêutico. Né? Aquela velha frase, não é terapia, mas é terapêutico. E isso tem valor na vida dela. Vai levar para ela, de repente, sair de uma depressão. Eu já tirei muitas alunas de depressão. Muitas. Vale Graças a lembrar que o Deus. chair foi um dos remédios para mim sair da depressão. Exatamente. É uma ferramenta que deve ser usada para tirar a gente do fundo do poço. Me tirou várias vezes. Dançar a morte da minha mãe, dançar
várias perdas de relações tóxicas. Sim. Eu consegui transformar isso e eu só consegui me manter em sanidade porque eu tinha o meu trabalho. No momento que eu ensino outra pessoa, eu preciso fazer aquilo comigo. Então, eu me curo muito mais do que vocês se curam, pode ter certeza. Eu escolhi isso porque, para mim, é muito mais do que só ensinar uma coreografia. É um propósito de vida, de me curar também todos os dias, a cada aula que eu dou, a cada mentoria que eu dou. Sempre eu tiro um insight que vale para mim. Sempre. Sim. Aí novamente vem aquela frase, né? A sua cura é a minha cura. Exatamente. E só assim ela se torna verdadeira. Sim. Só assim ela se torna forte, de verdade, não é da boca para fora. E mais uma vez, só agradecimento. Obrigada a vocês que me escutaram. Imagina, é ótimo. Obrigada. Obrigada mesmo por vocês honrarem com quem vocês aprenderam. Porque hoje em dia também é muito difícil as pessoas darem valor aos seus mestres, né? Porque assim, se alguém começou estudando antes que você, testou antes que você, e você hoje consegue seguir um caminho, é porque alguém começou antes. Eu também não inventei nada. Eu transformei algo que eu aprendi lá atrás com a Grazi, com a minha formação em dança de salão dentro da Oito Tempos. Então, assim, foram várias pessoas que me fizeram ser quem eu sou hoje. E eu sempre vou citá-las, porque elas fazem parte do meu processo de crescimento. E quando eu tenho as minhas alunas, instrutoras que foram formadas por mim, honrando o que aprenderam comigo, eu me sinto vencedora. Então, eu tenho que agradecer vocês estarem honrando isso, porque vocês me honrando, eu honro vocês também. Como eu sempre falo, o meu resultado é o resultado de vocês. Fiquem ligados no PodChair, que vão ter muitos episódios. Cada episódio tem um tema específico, um tema diferente, para trazer a modalidade do chair dance como algo que vocês entendam que é para transformar a vida das mulheres. Ah, Letícia, mas é só mulheres? Não, homens também podem entender mais, porque a vida é feita de relações. Relações entre família, relações entre amigos, relações entre homens, mulheres, 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 homens e homens. E transformar, que é o que a gente traz de dentro para fora através do chair dance, tem a ver com relações. Então, passa esse episódio para pessoas que tu acha que vai gostar de ouvir, vai gostar de conhecer. Já assina o sininho ali para saber quando tem episódio novo, já segue o canal. Faz tudo isso, tá bom? E aí vai ter um terceiro episódio que eu não sei quem vai ser a convidada. Sei que vai ter convidado diferente. Mentira, eu já sei quem vai ser a convidada. Vai ser babado. Babado. Um beijo para todo mundo. Sigam o canal, sigam a gente. Obrigada. As meninas são de São Paulo, elas esqueceram de falar. Elas atendem presencialmente em São Paulo e região metropolitana ali, tá bom? Beijo. Beijo. Tchau, tchau. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't